Vamos começar definindo aqui o que é uma história. Eu sei que vocês já sabem isso instintivamente, mas é importante porque aqui a gente consegue buscar alguns conceitos, alguns fundamentos que são interessantes que a gente vai usar aí ao longo desse processo, tá? Então, primeiro, toda história ela é uma narrativa, certo? Então, toda narrativa é uma exposição de acontecimentos reais ou imaginários, tá? Através de algum estímulo sensorial. Tá? Ou seja, se você posta alguma coisa no Facebook, você está narrando algo, já é uma narrativa. Tá? Aquilo que o Jornal Nacional, né, a narração de uma notícia no Jornal Nacional é também uma forma de narrativa. E por aí vai. Então a história pertence, né, a esse universo. E lembrando que, vou até voltar aqui, eu coloco história com E, não com H. Por quê? Porque, de fato, existe uma diferença imensa entre a história feita pelos historiadores, a história da humanidade, né, e a história como obra ficcional. E é isso que a gente está buscando aqui, certo? Então, de propósito, eu estou desrespeitando aqui a norma culta portuguesa, né, que mudou aí faz alguns anos, porque eu acredito mesmo que tem que haver uma separação entre essas duas palavras, tá? Bem, então o que é uma história? Sim, história com E. É uma metáfora da vida. Então, lembrando que é uma metáfora, é uma comparação entre coisas diferentes que têm algo em comum. Então, a história não é uma vida, mas ela tem elementos de uma vida. Então, a gente percebe o tempo e o espaço, mais ou menos como foi percebido por aqueles personagens. Então, vamos dizer que eu vivenciar uma história, eu experimentar uma história, é como se eu pudesse viver a vida daquele personagem, certo? Então, basicamente é isso. A gente tem que ter essa noção, tá? Porque este personagem que eu falo é o nosso protagonista ou os nossos protagonistas. Então, a gente tem que criar essa ponte, né, vamos dizer assim, esse portal para que a gente consiga se sentir naquele lugar, né? Se sentir no lugar daquela personagem, ok? E aí, bem como eu falei, a história é uma narrativa que está baseada nas ações dos personagens. Isso é fundamental. Então, se não existe ação, tá? Não tem história, por mais que você tenha personagens. Acho interessante a definição de dramaturgia feita pelo Aristóteles lá na Poética, que traz uns elementos interessantes. Olha como é que ele fala aqui. Dramaturgia é a arte que estrutura os atos humanos logicamente, visando despertar intensas paixões ou uma condição de encantamento e êxtase. Então, quais são as palavras mais importantes aqui? A gente tem os atos humanos, né, como eu falei. Então, as ações humanas. Tá? Então, isso é o mais importante. Essas ações humanas elas estão estruturadas logicamente, elas estão encadeadas de uma maneira lógica. O que isso significa? A lógica está sempre ali para chegar numa conclusão, né? Então, a lógica ela analisa a relação entre algumas coisas e coloca uma conclusão, certo? Então, é isso que a gente tem que pensar ao criar uma história também. E o objetivo da história aqui, né, é despertar emoções do nosso público, reflexões, né, a famosa catarse, ok? Então, daqui a gente tira basicamente os 4 elementos fundamentais da história. Sem isso aqui não existe história. Então, em primeiro lugar, personagens. Lembrando que personagem não necessariamente precisa ser um ser humano, mas pode ser algo que tenha características de um ser humano, que tenha essa questão da vontade própria, ou parece ter vontade própria, e tem ações, ok? Então, eu preciso ter personagens, esses personagens têm que agir, e aí o universo, os outros personagens têm que reagir a essas ações dos meus personagens. Okay? Então, acho que esses 2 elementos são os mais importantes. Sem isso, realmente não existe história. E aí vem os 2 outros elementos que são um pouquinho mais flexíveis, mas que são também fundamentais e importantes. Então, a estrutura lógica, como eu já falei, um encadeamento específico que vai gerar uma certa conclusão, né? Por isso que a gente fala que a história tem começo, meio e fim, né? E aí uma conexão emocional, tá? Ou reflexiva, tá? Com o público. Tá? Então, essa história ela tem que engajar o público, ela tem que tornar o público interessado nela mesmo. Tá? Senão, pode até ser que você assista essa história, mas logo ela vai ser esquecida, provavelmente. Algum interesse a gente tem que criar. Okay? Então,
para a gente começar, né? Começando a falar um pouquinho, né, de conceitos básicos e vamos continuar aqui também ainda com alguns conceitos fundamentais para a gente entender o que é uma história.